Gente, boa noite. Mais uma vez aqui, iniciando uma live da Maratona de Arquitetura. Vamos lá. E daí hoje eu trouxe um textozinho aqui, enquanto o nosso convidado entra aí, para nós chamarmos. E vamos lá. É hora de focarmos em novas atitudes, não é mesmo? Então, mude seus pensamentos, alcance novos resultados. Porque se nós não mudarmos os nossos pensamentos, se nós não fizermos algo diferente, os resultados não serão também diferentes. Nós queremos resultados diferentes na nossa vida, não é mesmo? Mas, se nós não fizermos o diferente, não adianta ficar esperando, né? E daí eu trouxe aqui uma listinha, enquanto o Brunão entra aí, o nosso convidado de hoje, né? O Bruno, ele é designer 3D e ele é cineasta também. O cara tem muito conhecimento, tem muita coisa para trazer para a gente hoje e agradeço muito. Daqui a pouquinho eu acho que ele entra aí, acho que ele ainda não chegou na sala. Vamos lá. Então, eu trouxe uma listinha aqui que eu recebi hoje de uma amiga também arquiteta que está fazendo um doutorado e está meio afastadinha da turma, né? Porque tem que estudar muito. Então, diz o seguinte, é até aqui, ó, dá uma olhadinha. É uma listinha de cá e daí do outro lado. Então, desse lado esquerdo, diz o seguinte, troque isso. E do outro lado, por isso, certo? Então, vamos trocar isso por isso. Isolado, protegido. Troque por protegido. Confinado, salvando vidas. Né? Nós estamos ajudando. Né? Fim do mundo. Né? A gente comenta que está no fim do mundo. Não, é um mundo novo que está nascendo. Tragédia. Vamos trocar isso por mudança. Nós estamos tendo uma mudança. Problema. Não, vamos pensar como desafio. Medo, vamos trocar por confiança. Solidão, não, estamos sim sozinhos, mas isso nós vamos ter autoconhecimento. Nós voltarmos para nós mesmos, para nos conhecermos mais, para sermos melhores a cada dia. Tédio, pausa para criatividade. Olha aí, gente. Criatividade. Até essa maratona de arquitetura, né? Nessa pausa, eu idealizei essa maratona e está sendo uma maravilha, conhecendo pessoas novas do Brasil inteiro, vários profissionais que nós não tínhamos contato e que estão trazendo muita coisa boa para a gente nesse momento. E, para finalizar essa listinha, eu vou tentar, a gente fala, né? Ah, tá bom, eu vou tentar. Não, eu vou buscar. Eu vou buscar e quem busca consegue, né? Então vamos ser aí otimistas e vamos buscar. Vamos buscar o nosso melhor a cada dia, tendo assim o nosso autoconhecimento. E agora, para iniciarmos essa nossa live, vamos chamar aqui o Bruno, que ele já está na sala. Aqui... Aguardando um pouquinho, ele já está entrando. Ei, Brunão! Como que você tá, Caio? Tudo bom? Tudo Beleza, jóia? cara! Saudade de você! Saudade, cara. Quanto tempo? Deixa eu ajeitar aqui que tá torto aí. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então, O beleza. áudio tá bom aqui? Bruno, primeiro eu quero agradecer imensamente a você ter vindo, ter aceitado esse convite para estar na Maratona de Arquitetura, né? E estar Eu que aqui com a gente agradeço. hoje. E essa disponibilidade. E também para a gente matar a saudade, né? O Bruno, nós estudamos Reiki juntos, né? Foi, Formamos em e foi muito bom. foi. Bruno, Sensacional.
Brigadão. E agora eu quero que... Olha, a Kelly tá aí, ó. A Kelly veio nos ver, ó. Boa noite, Kelly. A Kelly também fez reiki com a gente, né? Ah, sim. E para nós iniciarmos essa nossa live aqui da Maratona de Arquitetura, eu quero que você se apresente para nós conhecermos melhor você, o seu trabalho, o que que você faz. A imagem tá travadinha a tua, mas Hum, eu estou te ouvindo bem, tá? Eu acho que todo mundo. Kelly, será responde que... aí se tá tudo bem, tá? Brunão, Isso. Galera, se é, travar aí, avisa. Tá, joia. Então, bom, eu trabalho com 3D e com a área audiovisual tem 20 anos, mais ou menos, talvez um pouquinho mais. Comecei as duas áreas junto, uma área complementando a outra, e tive a primeira produtora 3D aqui da região, em 2005. Em certo. 2008, fui para São Paulo para fazer cinema, e lá já comecei a trabalhar na área de 3D junto, que era o que pagava a faculdade, pagavam as contas. E terminando a faculdade de cinema lá, nesse meio tempo eu só fiquei trabalhando ou entre produtoras de audiovisual de grande porte, ou com produtoras 3D. Inclusive o Nossa, Sidney Fukumoto, que é um ex-empregador meu, que hoje é um amigo, está aqui na live assistindo a gente. Ele é de São olha, Paulo e é um amigo que manda bastante freelance para mim também. Nesse tempo de quarentena a gente tem que freelar, senão não fecha as contas, né? beleza. E ele, inclusive, acho que, salvo engano, é a primeira produtora 3D do país. Tem mais de 30 anos, de 30, Olha, 35 anos de casa já. E é um grande amigo. Lá eu trabalhei nas três maiores do país, até atingir o pico de... A imagem está embaçada, está pausada, diz a Bruno, Kelly aqui. quer fazer o Tá, tá. seguinte? Ah, Vamos parar nesse ponto. Você sai e entra de novo para tua imagem destravar? Daí a fácil, gente. perfeito. Estou Vamos saindo aqui. sair. Você sai e volta, por favor. Gente, então estamos conversando aqui com o Bruno e é um imenso prazer. Eu gosto muito do Bruno. Ele é um grande profissional, é um cara muito criativo e que aqui ele está voltando aqui. Deu uma travadinha na imagem, né? E ele vai passar muita coisa pra gente hoje. Aí, Bruno, Estou aparecendo? beleza? Tá Beleza. aparecendo. Tá travadinha a imagem. Tá travado de novo? A Nossa, imagem tá. a internet aqui é boa. Que Tem alguma coisa. coisa. Pode ser do Insta mesmo, né? Ontem Pode ser. aconteceu com a minha convidada lá de Recife Ah, e daí no fim ela, eu acho que era algum problema, ela trocou de celular e acabou dando certo. acabou Mas acho que indo. não é o caso. Acaba a tua apresentação, depois qualquer coisa você sai de novo e entra. Tá, joia. Bom, aí lá eu trabalhei nas maiores da América Latina na área, adquiri muito know-how, voltei para Presidente Prudente, porque a vida lá, quem já morou em São Paulo sabe como é, né? A gente Uhum. morre louco e adoece fácil. Era uma rotina de maluco, eu trabalhava 16 horas por dia às vezes, não tinha fim de semana, não tinha nada. Então chegou num ponto que eu tive que priorizar minha saúde física e mental. Aí voltei para Prudente, abri a produtora aqui, a Cocineiro Filmes, para trabalhar com audiovisual, né, que é o meu expertise de formação acadêmica, e abri em conjunto a Clive 3D, que é especializada só para a área de 3D para arquitetura, visualização arquitetônica e 3D, e animação para arquitetura. E estamos aí na luta. E daí você entrou na área da arquitetura também, né? Que eu já, de certa forma, estou há 20 anos, né? Aham, que Melhorou? bacana. Parou de travar? Como é que tá? A imagem, Bruno, tá travada. Até a Kelly tá falando aqui, ó, Que que o ela som tá tá ouvindo bom, né? muito bom, mas que a imagem não, né? Que Você coisa. quer 10 segundinhos, você sai e volta de novo pra gente tentar? E daí a gente Perfeito. toca. Travar, se o Isso. som estiver bom, vamos embora.
Beleza, então. Deixa eu sair aqui e entrar de novo. Tá joia. Gente, só uns segundinhos. Hoje a gente vai falar de cinema. Eu peguei um copo mais bonito, né? Para lembrar daqueles musicais, aquelas coisas que mexem com as nossas emoções tanto, né? Vamos lá. O Bruno tá entrando de novo. Aí, Brunão. Fui pro 4G agora, vamos ver se vai. É, É, é. a imagem tá travada ainda. Ainda tá mesmo no 4G? Que Tá, coisa. que coisa, né? A minha tá boa para você? Tá perfeita. Tô te vendo perfeitamente. Putz. Quer tocar assim? Quer tentar mais uma vez? Vamos tentar a última vez, se não der, a gente toca assim. Beleza. Tô saindo. Tá, só uma paciênciazinha aí, gente. Ele já vai entrar de novo, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu ir falando um oi. Tem o Sidney, o Bruno. Aí, Bruninho, beleza? A Kelly, minha amigona querida, que eu tô morrendo de saudade. Faz tempo que nós não nos vemos, né, Kelly? Quem mais tá aí? O Alex Pires, arquiteto também, que já esteve aqui com a gente na live, na Maratona de Arquitetura. Andrino, Fá, que bacana, brigadão, Fá. Deixa eu ver, agora para cima eu não consigo mais subir. O Carlos, deixa eu chamar o Bruno aqui. Vamos ver se destravou. Bruno Garcia. E daí, Brunão? Tudo jóia? Voltou? Apareceu? Cara, tá travado, mas pelo menos você não travou com a mão na Bom, orelha. Antes estava com a mão. é... Tava ajeitando o fone. Ai, ai. Vamos tocando, daqui a pouco você sai de novo e a gente tenta. Beleza, Beleza? beleza. Bruno, Hum, como que você foi parar, né? Assim, vamos voltar lá atrás. De você certo. ainda pequeno, adolescente, quando que você resolveu trabalhar aí com cinema, com desenho 3D? Como que aconteceu isso na sua vida? Vamos falar um pouquinho disso e também para estimular aquelas pessoas que ou têm um filho ou têm um amigo que queira seguir, né? Ou está aqui na live para ouvir isso. E também nós arquitetos, né, que dependemos dessa ferramenta hoje como água, né? Como a gente depende de água para sobreviver, no nosso escritório a gente depende desse 3D hoje para mostrar o nosso trabalho, mostrar os nossos projetos, enfim. Manda ver aí, Brunão. Então, cara, foi muito orgânico. Meu pai, ele é muito tecnológico. Ele é todo high-tech, sabe? Ele é TI antes de chamar TI. E uma época da vida, eu sempre fui cinéfilo, sempre amei cinema, sempre vivi, li, assisti tudo sobre. E ele comprou uma câmera, eu era muito criança. E eu já fazia meus takes usando a câmerazinha de fita que ele tinha comprado e a coisa foi bem natural. A parte de 3D foi meio que junto com a do audiovisual, porque eu senti necessidade na produtora que eu trabalhava aqui em Prudente, assim que eu comecei a estudar audiovisual, eu consegui um emprego na área. Então foi muito bom para mim. Que Junto, eu bacana. senti a necessidade de utilização do 3D para composição, para continuar o meu trabalho do audiovisual. A questão do arquitetônico foi uma coincidência. Eu utilizar a arquitetura para o 3D, porque eu fui fazer um curso em Curitiba, eu tinha 16 anos, acho que isso foi em 98, já foi um tempinho. Eu fui para Curitiba, fui para Curitiba, fiz esse curso lá e ele era mais focado para a área de arquitetura. Eu descobri que eu tinha facilidade de leitura de planta, para mim aquilo foi bem também orgânico. A parte do 3D eu desenvolvi muito rápido, foi muito tranquilo para mim.
E eu sempre fui autodidata, então eu sempre estudei muito sozinho. Para mim, o meu hobby é estudar, então foi tudo muito fluido. Eu só fui fazer um curso, por exemplo, quando eu empatei, não tinha mais onde eu buscar conhecimento. Naquela época a gente não tinha Certo. YouTube, acesso à internet era muito limitada, quando tinha. Então a gente ainda tinha que ir Eu em já biblioteca para imaginava que ia estudar. essa loucura, né? Nunca, nunca na vida ia achar que eu pudesse fazer uma chamada de vídeo, né? Como a gente está fazendo aqui. E tirando a parte da biblioteca, a gente não tinha por onde ir. Então, quando travou, eu fui fazer esse curso e aí eu comecei a entrar na parte de arquitetura meio que por consequência desse curso. Voltei Certo. para Prudente de Curitiba, depois dos meses de curso lá, e comecei a desenvolver pequenos trabalhos para alguns arquitetos daqui, que já tinham um nome, mas ainda não utilizavam do 3D na Certo. apresentação, né? O que hoje E a gente essa volta revolucionou a arquitetura, a forma de totalmente. apresentar projetos de arquitetura também, né? Totalmente. Mudou a forma de vender, a forma de enxergar, a forma de analisar, principalmente para o cliente final, né? Que tinha que comprar uma ideia através de uma planta baixa, um croquis, alguma coisa assim. E hoje ele enxerga o que ele quiser, até o que ele não precisa, né? Ele tem toda a volumetria, ele tem tudo o que ele precisa para enxergar o Exato. empreendimento ou o seu imóvel do jeito que ele quiser. E foi uma luta para a gente aqui. Em 2005, quando eu montei a primeira empresa de 3D aqui da região, era muito complicado a gente mostrar para o arquiteto o quanto a ferramenta do 3D podia ser benéfica para a hora de fechar um negócio, né? Com Porque certeza. tudo que você mexe no bolso, seja do cliente final, ou seja do intermediário, no caso, que seria a ponta, o arquiteto, é um complicador. Ele tem que entender para poder gastar, ele tem que saber que aquilo é essencial. Exato. E levamos anos para conseguir mostrar que isso era essencial. Graças a Deus, Tudo hoje que é todo mundo sabe. inovação, né, Bruno? Tudo que Tudo que é entra de inovação novo, leva um tempinho, né, para as leva, pessoas leva, não tem sentar. jeito. Ah, não, tá indo bem assim, tô ganhando dinheiro assim, Eu meus vendo clientes assim, e pronto, né? E não exato, inova, né? exatamente. Aí depois que eu fechei a empresa aqui, que eu fui para São Paulo trabalhar, lá foi onde minha cabeça expandiu de um tanto que é uma vivência que eu não trocaria por nada. Mesmo tendo perdido muito da saúde da minha coluna, mesmo tendo engordado uns 15 quilos, porque não tinha tempo de comer, só comia porcaria, eu não troco aquela vivência por nada. Foi lá que eu aprendi a pensar, a raciocinar a arquitetura, o 3D, o design, e o principal para mim, que foi conseguir enxergar o quanto tanto a fotografia, o still, né, a fotografia mesmo, quanto o cinema e o 3D estão ligados, né? Com Eu, certeza. eu só consigo fazer uma imagem vendedora, uma imagem com uma excelência, porque eu tenho o background de fotografia e de cinema, eu sei decupar uma imagem, então eu sei vender uma arquitetura. Então aí foi onde eu consegui perceber que tudo está conectado, que nenhuma das áreas que eu atuei são conflitantes e o conhecimento não é jogado fora. Uma coisa soma com a outra de um tanto. Com certeza. Ô Bruno, essa conexão é importantíssima, né? As artes, né, tem isso, As né? artes. Exato. As artes são incríveis, realmente. Você sabe que, você falando, eu lembrei aqui, porque o meu primeiro estágio como arquiteto já tinha, deixa eu ver, se eu estava, acho que eu estava, era recém-formado, na Hum, verdade. Eu fiz estágio em construtora e tal, e daí eu fui para São Paulo e eu comecei fazendo estágio na Mixon. Não sei se você já ouviu falar da Mixon, já. uma produtora, né, de cinema. Eu acho que eu já devo até ter comentado contigo isso. Sim, acho que E sim. daí comecei lá como cenógrafo, né, como estagiando como cenógrafo. Então, todas essas linguagens, né, de vídeo, câmera e o cenário, iluminação, eu aprendi muita coisa lá. Eu era apaixonado, sou apaixonado por iluminação, né, e por fotografia, enfim. E daí eu tive esses desafios também logo no começo da carreira. E era uma pena que eles não tinham vaga para que eu continuasse lá trabalhando, né? Eu era só estagiário. Daí, quando acabou o meu estágio, eu saí da empresa e fui tocar a minha.
como arquiteto e também eu trabalhava em teatro na época, né? E fui tocar, mas eu me apaixonei, é demais. Não, E é onde a magia acontece, literalmente. a câmera é demais, né? É sensacional. É dois lugares que eu fico confortável, atrás de uma câmera e na frente de um computador. São os meus locais de E hoje você segurança. está na frente da câmera, né? E Hoje eu daí, estou como na é? frente. Estou um pouco mais tranquilo, porque já que está travado, não estou conseguindo me ver. Mas não é muito minha zona de conforto. É a primeira live que eu faço na vida, nem selfie eu faço. Eu acho que eu Ai, nunca que fiz bacana. uma selfie na vida. Pois é, não tinha nem fotografia para me mandar, Não né? tinha, você viu? Eu tive que pegar uma de um casamento qualquer, Nossa, recortar. Deus, isso. O meu negócio é ficar por trás da câmera ou atrás do computador. Bacana. É. Ô, Bruno, Hum, e falou que você começou esse trabalho com 3D para arquitetura, aí com arquitetos imprudente, né? sim, Mas depois que você foi para São Paulo, tal, lá você também trabalhou com arquitetos? Não. trabalhei praticamente para o mundo inteiro. Coisas enormes, Dubai, coisas grandiosas, Inglaterra. A gente fez muita coisa grande. Aquelas ilhas, teve uma em específica que a gente fez, que são próximas a Dubai, umas coisas enormes. O único complicador de São Paulo com relação a isso é que quando a gente trabalha dentro de uma empresa lá na área de 3D, a gente assina contratos de sigilo na maior da América Latina, onde eu fui diretor de animação. Para você ter uma ideia, o meu contrato de sigilo tem 25 anos de duração. Então, Olha, quando esse contrato em se encerrar, eu tenho permissão para mostrar e falar sobre o que eu fiz lá. Quando isso acontecer, eu já nem estamos quero sabendo, mais né? falar. Exatamente. Então, isso é um negócio que é um complicador para o funcionário que depois tem que bater asa de uma empresa e ir para outra. Ele fica meio sem. Se ele não fizer o desenvolvimento artístico sozinho, né, o portfólio dele baseado nas ideias dele, ele sai da empresa sem portfólio. Ele não tem o que mostrar. Então, isso é Certo. uma coisa muito complicada. Existem contratos em São Paulo também que são feitos para que você, se sai da empresa X, não pode entrar na Y seguindo o mesmo cargo. Você tem que entrar como outra coisa, você não vai desenvolver o mesmo processo. Isso é um método que eles desenvolveram lá para impedir que você leve conhecimento interno de uma empresa para dentro de uma concorrente. Então tem muita coisa lá que acaba complicando com relação a isso. Mas assim, eu fiz coisas assim enormes, Ô, Abud, Bruno, antes de eu te fazer uma outra pergunta, e para a gente hum, começar a continuar falando disso, que é maravilhoso, é uma experiência única, pouca gente aqui ouviu falar sobre isso, inclusive os profissionais, né? Sai e tenta voltar de novo para ver se a gente consegue destravar a tua imagem aí. vamos lá, Eu eu vou não tentar aqui. tô... Vai lá. Gente, o Bruno entrou aí já 3 vezes e tá travando. O som tá muito bom, mas tá travando, né? Então, pedi para ele sair, ele tá voltando aí para nós continuarmos esse papo tão bacana, com tanta coisa interessante e mas para ver se a imagem aí volta, né? Aí ele já chega. Destravou? Jura? É, Não dá para entender. e- Com a internet de 200 mega para isso, né? pois é. Você sabe que eu tive na live ontem à noite, eu fiz 2 lives ontem com profissionais, uma arquiteta lá de Recife e depois com um engenheiro de automação lá de Sergipe, né? É. Enfim. E ele estava falando de automação, cara. E a Nossa, live dele pifando toda hora, mas e o som muito ruim, né? Então tava um contraste. E ele tava falou, e difícil de. a internet dele é ótima, então eu acho que é por causa desse bug mesmo que dá aí de muitas lives ao mesmo tempo, né? Pode ser, eu não faço ideia, porque é a primeira que eu participo, então eu também não sei nem como eu poderia ajudar para resolver isso. O Bruno, É. conta um pouco pra gente mais desse trabalho que você prestou para Dubai.
né? Hum, Que, na verdade, eu acho que é um mundo que poucas pessoas têm acesso, tanto é que tem esse prazo aí que você disse, né? De chega a ser 25 anos de sigilo, né? Para não sim. falar sobre as técnicas, sobre o conteúdo, sobre, enfim. Eu não posso nem mostrar as imagens, para ter uma ideia. Eu não, Imagina. eu sou proibido de usar o produto como se eu tivesse o produzido. É nesse nível de complicador, né? E que não pode fazer nada. Certo. Mas então, esses trabalhos internacionais têm duas formas que eu conheço de atingir um profissional, atingir um método para você puxar um 3D desse para você fazer. A primeira é por Certo. intermédio de uma empresa, de uma produtora 3D. No caso, na época eu trabalhava com a Digital Light, que era a maior da América Latina. Não sei se é ainda, faz um tempo que eu não pesquiso sobre. E eu era diretor de animação, mas eu organizava ali uns 10, 15 funcionários ficavam sobre os meus cuidados, né? Tanto nas animações quanto nos estilos, né? Nas imagens. Eu coordenava essa equipe para garantir a mesma qualidade, uma unificação de qualidade e uma qualidade mínima exigida pelo nível do trabalho que a gente ia executar. E os prazos, que eram a parte mais absurda do processo. E a segunda forma de você conseguir um trabalho desse é tendo a cara de pau indo atrás. Existem serviços desse tipo que você consegue dessa forma. É meio bizarro, mas lógico, você tem que ter um mínimo de estrutura, você tem que provar para eles que você é capaz. Não adianta você ter um computador e uma pessoa achar que vai dar conta, os caras nem te escutam. Mas tendo uma estrutura básica, uma grana investida ali, tendo pessoas para te auxiliar e provando isso para eles, você consegue chegar em clientes altamente requisitados, que pagam em dólar, pagam em euro, que tem uma diferença de valor absurdamente com o nacional. E o Absurdo, né? importante também é ter um inglês fluente, pelo menos o inglês fluente. Eu aconselharia também o espanhol. E eu estou sentindo falta hoje de ter conversado mais com as minhas nonas e aprender o italiano. Hoje eu sinto muita falta do italiano. Eu tenho alguns clientes que eu estou prospectando fora Você que fez só o falam inglês. italiano. Hã? O inglês Você resolve, fez, foi? mas o inglês resolve. Você fez onde, Bruno? O O que é inglês? inglês? A inglês eu faço desde os 8. Eu comecei muito cedo. Se bobear Sei, até sei. antes disso, eu fiz, na época chamava Skill, era do Zatia, eles tinham uma escola ali perto do Cristo Rei, aqui em Prudente, e Sei, eu sei. fiz, acho que eu fiz 8 anos fiz do básico até a especialização em conversação, fiz tudo que tinha para fazer lá. E é uma grande, tem uma importância muito relevante, né? Você Tem. saber inglês, se você quer trabalhar nessa área, inclusive no momento que surgiu essa oportunidade para você trabalhar com empresas internacionais, se você não tivesse o inglês, Já não teria dado. já E não dava. uma outra questão que é complicadora é, mesmo que você fale inglês num nível básico, intermediário, avançado aí você entra num outro ponto que você está trabalhando com arquitetura. Então existem os termos técnicos em inglês que são necessários que você conheça, né? Exato. Como toda área, como todo nicho, existem os termos técnicos específicos, né? Então não basta você, Eu trabalho no AutoCAD, a parte de 3D eu tenho desenhista, né, no escritório, né? é, Mas eu terceirizo essa parte. Mas eu faço questão de trabalhar no AutoCAD em inglês. Eu aprendi nele em inglês, né? uhum, E você sabe que quando instalaram outro dia no meu notebook o AutoCAD em português, eu me senti fica perdido. perdidinho. Eu também, mesma coisa. É engraçado isso, né? Eu falo, mas gente, eu domino a minha língua, né? A minha língua natal. Exato. Eu Mas sei eu me até onde sinto está a muito mais. ferramenta, mas não acho ela. Eu sinto um conforto enorme trabalhando no AutoCAD em inglês, né? Que Sim, eu ali também. Os meus softwares todos estão em inglês naturalmente. Foi a forma que eu aprendi, foi a forma que eu aprendi o que aquela palavra significava em português para que eu soubesse o que ela faz em inglês, e faz parte do auxílio da linguagem técnica que a gente vai utilizar no dia a dia.
quando tiver em Aham, outro idioma. Então é importante. certo. Muito bacana. Ô Bruno, e esse bom, você já deu umas dicas aí que a pessoa pode ser atrevida, se ele for bom, ele consegue também, né? Sim, Chegar. E ou influência, ou ser apresentado, né? Ou por isso conta intermédio muito. de uma outra empresa, claro que isso conta bastante, né? Agora, e as tendências, por exemplo, Bruno, eu fico curioso, porque, por exemplo, nós arquitetos, nós estudamos arquitetura, vemos tendência e estudamos todos os dias, né? É uma Sim, profissão que você tem que estar ligado, conectado com o mundo, com as inovações. Todos os dias você vê coisa nova surgindo, né? Agora, na sua parte, por exemplo, porque o arquiteto ele vai desenhar, vai de repente trocar uma ideia com você, falar tal, e você leva isso, certo? sim, Como que é esse processo? Porque às vezes, quando o cara é bom, o desenho nos surpreende. A hora que chega pra gente, fala, puta, o cara pegou tudo e mais um pouco, sim, né? Como que acontece isso para vocês nessa parte profissional, assim? Como que é o teu olhar, como que é o teu ouvido, nesse sentido dessa conexão que tem que ter com o profissional? Porque, na verdade, nós temos ali com o nosso cliente e nós temos que levar isso para ele. Então, sim, nós conversamos aqui com ele, depois conversamos aqui com vocês e vamos unir tudo isso para poder apresentar para ele de novo, né? sim. Vou te falar das Claro. duas. Foi sim. Então Existe a tá. parte técnica necessária, né? E a parte artística, né? Que Isso. são complementares, mas podem ser usadas individualmente. A parte técnica é quando eu peço requisitos para os meus clientes, todas as vistas, cortes, plantas, memoriais, books, todo material que seja necessário para o pedreiro executar, para o mestre de obra entender. Eu preciso exatamente do mesmo material, né? A gente brinca de construir na massinha ali no 3D, mas é o mesmo, o raciocínio é o mesmo, né? É o mesmo processo de construção. A parte Correto. artística já é um outro ponto, mas que auxilia absurdamente na qualidade final do projeto, que é unir a visão do arquiteto, do estilo, do arquiteto de interiores, aquilo que ele quer com aquilo que você pode oferecer de melhor. Né? Um ângulo de câmera, é, às vezes colaborar na paleta de cores, às vezes colaborar até nos acabamentos, a gente às vezes colabora. Mas o mais importante nesse caso é ouvir muito, porque eu não sou arquiteto, eu não sou designer de interiores, não sou arquiteto de interiores, não sou engenheiro, eu sou um mero designer 3D que está ali para executar a ideia de alguém, né? Então, a partir desse princípio, eu preciso ouvir tudo. Óbvio que com 20 anos de cadeira e lendo planta das mais complexas, tem planta que eu cheguei a pegar na mão, eu quase chorei. Tamanho é o nível de complexidade de estruturas que eu já peguei na mão. Você imagina o que é um prédio em Dubai, se você pegar para fazer uma estrutura daquela, né? Uma Então a loucura. gente acaba a gente acaba desenvolvendo um expertise extra nessa parte, então a gente acaba também desenvolvendo uma visão específica ali para auxílio. Porém, é aquilo, eu sou o designer, eu vou sempre ouvir o arquiteto, a palavra final vai ser sempre dele, e óbvio que às vezes a gente sugere, às vezes a gente também pega um trabalho de um arquiteto iniciante que às vezes a gente vê algum equívoco técnico que a gente sugere uma alteração ali que vai favorecer, às vezes não tem nem nada a ver com 3D, às vezes é uma melhoria ou uma sugestão que vai auxiliar no orçamento ou que vai auxiliar ali não, ali tem que ser área permeável, você está pondo ali, não vai poder usar esse acabamento, coisas que a gente adquire com leitura de planta por experiência, mas basicamente é isso, né? Primeira necessidade é a parte técnica, me dê tudo o que eu preciso para que eu confeccione o teu 3D, mesmo que eu comece antes de você terminar, mesmo antes de prefeitura aprovar, tudo bem, isso não é o caso, mas eu preciso de tudo, ou eu preciso de liberdade, mas aí no caso, quando isso acontece, é a construtora que nos manda e não envolver um arquiteto de interiores, e aí nós vamos fazer o design, nós vamos, com a nossa experiência, fazer esse design.
Você sabe que, bom, primeiro eu admiro muito o teu trabalho, né? E Obrigado. você realmente, e você consegue traduzir isso pra gente bacana, entendeu? Que bacana. Tem aluno meu aqui que está começando a desenhar, que eu até agosto eu estava dando aula na faculdade de engenharia, É, né? Engenharia verdade. civil. E tem aí algumas coisas, e tem algumas pessoas, alguns engenheiros que eles acabam tendendo para trabalhar um pouco mais parecido com o arquiteto, né? E tem Sim. outros que não. E tem o Luan que entrou aqui agora, que eu vi que ele entrou aí, ele é um desses que está buscando, que está fazendo a sua diferença, né? Eu acho muito bacana, porque infelizmente são poucos, muito poucos alunos que eu tive que buscam algo a mais, que buscam se aperfeiçoar. Só o que aprende na faculdade está bom, entendeu? E é muito pouco, a gente sabe Não, disso. o A estudo, sorte. a nossa área se desatualiza, né, muito rápido. Se a gente não estudar, eu nem chamo de estudo às vezes, mas quando eu me pego eu estou estudando, mas eu faço isso quase que diariamente. Só não faço isso se eu tiver de cama porque eu estou com alguma dor que eu não consigo levantar. É Eu também. essencial o estudo. Nossa área é 100% referencial. A gente tem que engolir referências o dia inteiro. É a única E forma da uma. gente gerar o refinamento estético que a gente precisa para trabalhar direito. Exato. Você sabe que eu tenho debatido, conversado com alguns arquitetos aqui, e que a gente fala sobre porque o arquiteto ele é generalista, né? Sim, Então, quanto mais ele sabe, quanto mais ele entende de tudo um pouco, melhor ele vai trabalhar, melhor ele vai atender esse cliente. Quanto sim, mais ele for generalista, claro que ele não pode ser especialista só naquilo. Por mais que ele seja especialista, que ele escolha aquele nicho, ele tem que saber mais coisas ainda. E eu tô vendo, né, pela sua fala, eu tô imaginando aqui e tô vendo o tanto que você também tem que ser generalista, né? O tanto que sim. você tem que conhecer de textura, de cor, de materiais, Luz e sombra. de luz, de sombra, enfim, é imenso, né? Sim, E uma coisa também, Bruno, que é interessante nessa área, porque você tem o cinema. E muitas coisas, por exemplo, que me chegam como desenho de 3D, eu falo, gente, essa foto não está valorizando o meu ambiente. Esse sim, ângulo não tá valorizando o que eu criei. Não foi isso que eu criei, entendeu? E o bom profissional, né? Não que a gente não erre alguma hora, né? Mas o bom profissional que tem esse olhar, e no teu caso, por ser formado em cinema, por conhecer cinema, por fazer cinema, ajuda muito no 3D, né, Bruno? 100%. É completamente colado uma coisa na outra. Porque a luz e a sombra é o que gera a volumetria do 3D. Quando você olhar um 3D e falar, nossa, isso aqui tá bonito, mesmo, eu não estou nem chegando ao ponto de falar de ângulo de câmera, se está vendável ou não. Tá bonito. Eu estou enxergando tudo, tá tudo bonito, a sombra tá legal. Isso é puramente luz e sombra. É uma especialidade do cinema. A direção de fotografia é algo que eu sou apaixonado também. É uma das áreas que eu mais gosto de atuar no cinema, além da direção geral, é a direção de fotografia. Ba- Então, para um bom 3D, precisa existir luz e sombra. A sombra tem que ser presente. Inclusive, sempre uma área bem sensível que a gente tenta conscientizar. Por exemplo, hoje, o meu foco são as grandes construtoras, né? São pacotes com 30 imagens e animação. Eu preciso tocar nesse ponto em algum momento, que não posso ter aquela imagem lavada ou aquela imagem que mostra o empreendimento todo numa única imagem. Eu tenho que, eu tenho que ensinar o detalhe para o cliente final. Ele tem que saber que, pô, eu não estou vendo tudo, eu quero ir lá ver eu quero ir lá conhecer esse decorado. Porque, nossa, o que eu vi é tão bonito. Se eu mostro tudo, ele só vai se ele tiver com interesse de compra real. Né? Ele só vai chegar até o teu centro de venda se ele tiver com dinheiro no bolso.
Ele não vai lá só por olhar, né? Agora, existem métodos para a gente despertar nele uma curiosidade, uma vontade de algo mais ali. E sem a luz e sombra, a gente não consegue fazer isso. Certo. Tô falando aqui pra minha mãe que eu tô ao vivo. Porque ela Ah! Dá Ô, um beijo Bruno, nela. valeu. Mãe. Então, Bruno, não, agora ela quer conversar. Ela não tá percebendo que é live, que tem um monte de gente ouvindo. Ô, Bruno, entrou o Cesarotti aqui agora, há pouquinho, que eu Ah, vi o nome abraço, dele. Cesarotti. Abraço, Bruno Garcia, meu irmão. A minha esposa acabou de entrar também. Mandou um Bacana. coraçãozinho, um rostinho. Valeu. Valeu, gente. Ó o Obrigadão Sidney, aí abraço. por todo mundo que está aqui conosco, né? Mas, bom, perdi um pouquinho agora a direção, porque eu fui falar com a mãe. A gente estava falando sobre a união do cinema com o 3D, o quanto isso agrega, né? Acho que, não sei se eu falei demais, se eu falei de menos. Não, não, eu acho que é isso mesmo. E eu estava falando do que me chega, que na verdade, é um incômodo para a gente, porque às vezes você tem que entregar tão rápido aquele projeto, aquele 3D, e Sim, daí chega muito distorcido do que você imaginou, entendeu? sim, Então, isso para a gente é muito sério, porque nós temos um tempo para trabalhar, nós temos um prazo para cumprir, né? E quando nos chega isso, às vezes como que eu posso dizer? Que não vem traduzido como você espera, entendeu? É como uma sim. língua que foi mal traduzida e você interpreta de uma outra forma. E na verdade é isso. Você tem que quem está fazendo o teu 3D, ele tem que falar a mesma linguagem que você, Exato. né? Então eu queria que você desse aí uma dica para quem está aqui de aluno, para quem vai ver essa live depois. Você sabe que as lives estão sendo muito vistas depois? É, É que muito legal. em outro horário e tal, eu tenho visto, nossa, aumenta muito o número de pessoas que assistem depois. E eu quero avisar Sensacional. também que eu estou gravando, né? E que vai ficar no YouTube como um acervo da Maratona de Arquitetura, tá? Então, quem Maravilha. precisar depois, quem Depois eu vou quiser, lá ver os que eu não terminei de ver, os que eu não consegui beleza, acompanhar na íntegra. bacana. Então, ó, se for para o 3D, minha dica é procura outra coisa, de repente. É uma área que exige demais, isso tem que ser falado, porque quem tem a ilusão de que vai entrar nessa área e vai sair fazendo muito e muito bem e muito rápido, não sabe a fria que está se metendo. Óbvio que eu estou brincando, é uma área muito lucrativa, é uma área absurdamente prazerosa. A gente aprende de tudo. Existe inclusive um cargo no 3D que chama 3D generalista, que é um cargo de contratação. Você contrata um generalista, que é o cara ali, o coringa, que vai modelar, que vai texturizar, que vai iluminar. Como também você tem os cargos segmentados, que é o iluminador, o animador, o modelador, o texturizador, o finalizador. São cargos diferentes. Mas tem um cargo com esse nome, de tanto que a gente tem que ser generalista. Jamais você vai ficar bom num único assunto se você antes não passar por todos. Isso também é básico no 3D. Com certeza. A principal dica que eu poderia dar. Deixa eu tocar num assunto antes que eu dei uma palestra na UniOeste, na Semana de Arquitetura, e eu fiquei surpreso do quanto eles gostaram dessa informação e a maioria não sabia, dos alunos de arquitetura e de engenharia lá da UniOeste. Aconteceu o seguinte, eu durante a palestra eu expliquei que dentro de uma empresa em São Paulo, e na minha aqui em Prudente a gente já tem isso, né, em números menores, mas lá em São Paulo maiores, você sempre tem arquitetos dentro dessas empresas. O papel do arquiteto é essencial dentro da empresa 3D. Aham. Normalmente a função dele dentro das empresas de 3D, das produtoras, são de verificação, ela vai pegar, eles vão pegar
os materiais que chegam da construtora, fazer a compatibilização, vão passar para os modeladores, vão checar se a modelagem está batendo com a planta que foi passada, vão exigir do modelador como se fosse o cliente, só que ali dentro. Isso poupa muitas indas e vindas de imagem diretamente para o cliente. Quando vai para o cliente, já está no melhor que dava para ser feito antes do toque dele. E com salários bastante interessantes. A gente sabe, a gente conhece o piso, né, de um arquiteto inicial, o que raramente é atingido em qualquer contratação que a gente vê sendo feita. E lá, esse piso aí já é ultrapassado por iniciantes de carreira, fazendo esse tipo de processo. Então, é também um nicho para o arquiteto que eu fiquei surpreso de saber que não era muito divulgado, mas é um nicho interessantíssimo dentro das empresas de 3D, ser um arquiteto também. É um salário Olha, bom e um trabalho gostoso de fazer. e você sabe que esse processo todo que você está falando, claro que você está falando rapidamente, né? Sim. É muito rico e de muito trabalho, né? Muita dedicação. As pessoas não têm ideia, né? Não, não tem vaga ideia. Desse processo. Sim, Não é a maioria não tem vaga ideia. esperado mesmo, porque além de tudo, né? Para renderizar, para, enfim, para toda essa parte que as pessoas ouvem mais falar, né? Que é renderização. Sim, Além desse todo o processo para finalização e tal, né, principalmente na hora que vai para os vídeos, é uma loucura de tempo que se gasta por imagens também, né, Bruno? é. Por mais que a gente invista financeiramente, a gente precisa fazer alguns esforços grandes para conseguir ter equipamento necessário mínimo para trabalhar direitinho, né? Um servidor aí de render razoável para uma empresa de médio a pequeno porte é na casa dos 200 mil. Então é tudo muito caro, tudo muito dispendioso, mas o principal de tudo ainda é a maquininha atrás do computador, né? A pecinha atrás do computador. Não é só apertar o F9 lá que vai renderizar, que não é bem assim. Mas é o que você falou, a gente tem que estudar o tempo todo, é um nível de conhecimento que a gente tem que adquirir, que muito é no soco, né? A gente dando cabeçada, mas o mais importante é não desistir, não parar de estudar, né? Estudar é primordial Isso em que você está qualquer área. falando, Bruno, é interessantíssimo, é legal que as pessoas ouçam isso, principalmente aqueles que vão trabalhar na área, os arquitetos e os que estão iniciando, né? E os que vão para essa área também. Porque tem gente que aprende a técnica, com as ferramentas básicas ali e tal. Não, eu já sei fazer 3D, eu já sei isso e tal, tal. Mas tem todo esse complemento do estudo, da visão, da sensibilidade. Sim, Que é uma das das coisas. referências, as Como referências, né? A gente tem que estudar a referência, referência, senão a exato. gente não refina o nosso gosto, a gente precisa estudar muita referência, a referência faz parte do dia a dia. Cria uma conta no Pinterest, cria uma conta no Instagram, pega tudo que tiver de referência dos maiores, das áreas que a gente tem à disposição, porque é primordial. E Eu você, estava com um negócio interessante para falar e me fugiu. Vou ver se eu lembro aqui. tá. E assistir o que tem, os vídeos que tem, buscar todo o acervo que está aí. Hoje é muito mais fácil do que quando você começou. Nossa, nossa. Porque tá Pensou, Caio, se fosse assim na nossa época? Se fosse assim na nossa época, o quanto a gente não teria se dado bem e mais rápido, né? É outra vida hoje, né? uma economia de caminho, né? Nossa, queria eu ter nascido agora para ver o que ia dar um pouquinho para frente, para seguir os mesmos trilhos, mas com uma agilidade muito maior. É outra vida, né? A garotada de hoje não sabe a ferramenta que tem em mão e muitos não aproveitam. Então, isso às vezes é triste de ver, mas ainda dá tempo, né? Enquanto você tiver ali uma conexão com a internet e uma vontadinha de aprender, você consegue. Tem jeito que é só estudar que a gente chega lá. Lembrei o que eu ia falar, Lembrou? com relação à parte de contratação. Por exemplo, eu mesmo, eu tento contratação tem mais ou menos um ano. Contratação. Estágio você até consegue, mas eu falo uma contratação com um salário piso, algo mais interessante.
é muito escasso de profissionais no mercado. Isso é algo que tem que ser dito. Então, quanto mais escasso é o mercado de profissionais que vão conseguir te entregar a qualidade que, por exemplo, eu peço, ou eu quero, né, entregar para o meu cliente, melhor é um mercado para quem está começando. Mais chances eu tenho de conseguir uma contratação, de uma boa colocação, né? Porque, óbvio, eu mesmo quero contratar alguém para ensinar, porque eu não vou aqui na nossa região conseguir um profissional pronto, que teve a mesma vivência que eu tive, porque senão provavelmente ele já vai estar com a dele também aberto, vai estar batendo cabeça igual eu, né? Mas é importante falar que a gente contrata quem tiver interesse nessa área. Eu estou aberto para trocar ideia, para ajudar com o caminho das pedras, que a gente já caiu, não precisa mais ninguém cair em cima da mesma pedra, Bacana. né? Eu estou à disposição para alunos teus, se quiserem conversar comigo a respeito também. É só mandar um e-mail, é só mandar um WhatsApp, só entrar Bruno, e pela Clive. essa maratona de arquitetura é justamente para nós fazermos essa conexão. Como eu Ótimo. estou profissionais aqui da região, também tem de São Paulo, tem de Belo Horizonte, tem lá de Pernambuco, Recife. enfim, de Recife tem também, enfim, tem de vários estados, tá? Que estão participando, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, enfim. Então, essa maratona, ela está dando uma abertura para que nós tenhamos aí uma conexão maior, porque nós conhecemos os profissionais, olha, esse cara é bom, isso aqui tem interessante e tal, prestar serviço para esse, para aquele e tal, mas é bacana você ter aí profissionais que se juntem, né? Porque, na verdade, a maratona ela não vai acabar agora, dia 7 de maio, né? Sim, A minha intenção como idealizador desse evento é de nós continuarmos, e nós continuarmos também trabalhando junto, nos dando a mão, um incentivando o outro, indicando o outro, enfim, é isso, né? É como você tá dizendo aí de ajudar, tal. Nós estamos aqui também para isso, né? Para sensacional. colaborar, ajudar, para fazer um movimento muito maior do que simples período de menos de 2 semanas aí de maratona e batendo papo, tal. Não vai ficar por aqui. Realmente Perfeito. essa conexão toda nossa. Eu criei um Instagram que chama maratona.de.arquitetura. Já Estou sigo lá. postando muita coisa lá, você já está seguindo, né? Já, já. Tá aberto, Bruno, para eu postar as tuas coisas também, as coisas dos outros convidados, desse grupo grande que nós estamos criando aí. Que legal. Muito bom mesmo. E parabéns de novo pela iniciativa, né? Isso é sensacional. Valeu. Brunão, você acredita que É. faltam 6 minutos? 3 minutos? Eu, 6! 6? Eu falo demais, perdão. Não, não, foi ótimo. Foi pouco tempo, na verdade, porque o assunto é muito interessante. Nós vamos fazer mais live, tá? Tá fechado, combinado. Tem Esse um monte assunto de rende muito. nesses termos que eu te falei. A gente vai É. continuar. Eu preciso fazer o bate-betoneira com você. Bora bater betoneira. Você chegou a ver alguma coisa? Eu acho que eu vi um ou outro pedacinho do da Carol, acho que eu vi de ontem também, da de Recife, não lembro o nome dela agora, mas eu vi uns pedacinhos. Tá, a Dani, a de Recife é a Dani. Isso, Daniela Dambros, uma exato. querida, sabe muito também. Eu Escolheu vi. uma bem bacana. Bom, então vamos lá? Vamos. E depois vou fazer bem rapidinho, você faz as respostas curtas também, para Tá dar joia. tempo para você finalizar aí, tá? Beleza. Então vamos lá. Uma cor, Azul. azul. Olha, achei que fosse preto, hein? Não. Dá tempo pra Piadinha gente ver. interna. Uma forma, Triângulo. um estilo, Um estilo clássico. um cheiro, Baunilha. um prato, Qualquer tipo de massa. certo? Um ídolo, Meu pai.
Uma frase, pode ser tua. Vou te falar um mantra que eu sigo desde os meus 12 anos de idade, na verdade. Para mim virou um É, mantra. Não faça para o outro aquilo que não quer para si mesmo. lindo, perfeito. Uma alegria, Minha família, minha esposa, minha bacana. sobrinha, Um lugar na casa, meu quarto. um livro, Bom, o que eu tô lendo agora, eu tô lendo o Autonomia, do Paulo Henrique Figueiredo, mas que inclusive eu te indico. Esse é importante para você também, pelas coisas que eu sei de ti. E um livro, um preferido pode ser o The Stand, A Dança da Morte, do Stephen King. um filme. Aí é onde eu travo, você sabe, né? Eu vou te falar um diretor, então. Kubrick, Super, Wes Anderson, um cineasta é um compromisso. um cineasta cinéfilo, eu não tenho como falar um, mas pelo menos os meus diretores dá para falar. Woody Allen, Kubrick, Mas, Wes Anderson. mas fala um filme que, assim mexeu com a tua emoção. Pá! Um filme que me fez querer mais ainda ser cineasta, por exemplo, década de 80. O The Ah, Shining, O Iluminado, do olha, Kubrick, baseado no The Shining do Stephen King. bacana. Eu vou correr um pouquinho aqui. Tá. Uma viagem, ou que você fez ou que você quer fazer. Aqui eu fiz Bolívia. Ok. Você foi lá no Sal, no deserto do Sal? Não deu para ir, mas está nos planos de eu voltar. A família da minha esposa é toda de lá, né? Então não vai faltar Né? oportunidade de eu ir, não. Eu vi que o Vou- viajante reiterado aqui entrou e ele foi lá, é meu filho. Ah, o lugar é lindo demais. Era um dos meus sonhos conhecer lá, mas ainda vou. Casa ou apartamento? Casa, Montanha, campo, praia ou cidade? montanha, perto da cidade de preferência. Um meio termo ali. Tá. Um hobby, Um hobby? Cozinhar. cozinhar, olha que legal. Uma palavra que te define. Olha, nos últimos tempos, resiliente seria uma boa palavra, apesar de ser uma palavra da modinha. Eu percebo que eu tenho mais resiliência do que eu achava que eu tinha. Bacana. Brunão, antes de eu agradecer a todo mundo, você poderia indicar um amigo, ou agora ou depois pelo Whats, para participar aqui da maratona? Com certeza, vários. Mas vou começar te indicando o meu sócio, amigo, irmão, Leonardo Morato, arquiteto. Leonardo Morato. Depois você me passa pelo Whats, então. Passo. Tem também meu primo, Guilherme, que é um engenheiro sensacional. Tem Legal. bastante gente para te indicar. Valeu. Gente, eu vou agradecer a todo mundo, então, Bruno, agradecer a você, que foi Obrigado a você. fantástico, com todo esse conteúdo, com toda essa generosidade tua Que em isso. falar conosco. E eu quero. Abaixou uma tela aqui, eu assustei. Eu quero que você encerre, então, fazendo as suas considerações finais. E agradeço muito a cada um que esteve aqui, a cada um que está aqui ainda com a gente e a todos que vão assistir depois. Valeu? Perfeito. Bruno, Caio, obrigadão. obrigado você pela oportunidade de falar sobre esse assunto. É um assunto que eu tenho muito prazer em falar e poderia ficar falando disso por horas e horas e horas e não acaba nunca isso Nós aqui. vamos fazer mais. Vamos fazer mais ou vamos, assim que essa pandemia passar, a gente marcar um cafezinho para a gente ficar conversando um pouco. Minhas considerações finais são que eu sou um canal aberto para essa área. Quem tiver vontade, mesmo que seja só de curioso, queira saber mais, eu estou aberto a isso. Quem estiver entrando na área e quiser aprender um pouco ou conversar um pouco sobre tudo que eu sei, eu posso ensinar de bom grado, de coração aberto. Busco contratação, se vocês tiverem já experiência na área e quiser entrar em contato, pode usar o WhatsApp telefone da Clive ou o Instagram, qualquer canal que a gente tenha pelo site. E basicamente é isso. Estou à disposição. Quem precisar é só chamar. Se quiser outra live, estou à disposição também. Gostei. Nossa, que bacana, Bruno. Eu que agradeço. Ó, vou ter que finalizar, que faltam 20 segundos. Tá, joia? Beijo, meu Obrigadão. querido. Namastê. Beijo, meu querido. Beijo. Fica com Tchau.